Olá, tudo bem com você? Agora que você já sabe por que eu estou aqui, o que a patologia inclui e o que um patologista faz, eu vou começar a falar sobre a base de entendimento dos processos patológicos, a patologia geral. Começando então pelas respostas celulares adaptativas. Para entender como as células se adaptam a agressões, é preciso lembrar que as mesmas são participantes ativos no seu ambiente e se ajustam em estrutura e função para se adaptarem às nossas demandas, sejam elas relacionadas a estresse fisiológico ou a estímulos patológicos. Normalmente, elas ficam em seu estado normal, chamado de homeostasia, e frente a alterações se adaptam, alcançando um novo estado constante, preservando sua viabilidade e função. As principais respostas adaptativas são a hipertrofia, a hiperplasia, a atrofia e a metaplasia. Quando a capacidade adaptativa é alcançada e ultrapassada, desenvolve-se então a lesão celular, que pode ser reversível ou irreversível, situação em que ocorre a morte celular. Podemos acompanhar o que eu acabei de falar com essa figura. Aqui vemos então que o estresse leva a uma adaptação celular e estímulos nocivos ou a incapacidade da célula em se adaptar resultam em lesão celular. Se a mesma é leve e transitória, chamamos de lesão reversível. Já quando o estímulo é nocivo, intenso e progressivo, ocorre a lesão celular irreversível, que resulta em morte celular, seja ela necrose ou a apoptose, devido a várias causas, incluindo isquemia, infecções, toxinas ou respostas imunes, temas que serão abordados nos próximos vídeos. Vamos então entrar em detalhes sobre as adaptações celulares ao estresse. Adaptações são alterações reversíveis em número, tamanho, fenótipo, atividade metabólica ou das funções celulares em resposta a alterações no seu ambiente. Podemos ter adaptações fisiológicas, como a que acontece na mulher durante a gravidez, e podemos ter adaptações patológicas, que são respostas ao estresse. Vamos começar então pela hipertrofia. Hipertrofia significa aumento do tamanho da célula, que leva a um aumento no tamanho do órgão. Sendo assim, não há o aparecimento de células novas, e sim um aumento do tamanho das células existentes, com aumento de proteínas estruturais e organelas. A hipertrofia é uma resposta que ocorre em células com capacidade limitada de se dividir e ocorre tanto em contexto fisiológico como patológico devido ao aumento de demandas funcionais ou por fatores de crescimento ou ainda por estimulação hormonal específica. Exemplos disso, no contexto fisiológico, o crescimento do útero durante a gravidez, como podemos ver na figura ao lado, e também o que acontece com fisiculturistas. E no contexto patológico, a hipertrofia do miocárdio, em resposta à hipertensão arterial sistêmica ou estenose de válvula aórtica. Pensando na hipertrofia cardíaca, há no caso dois sinais que levam à hipertrofia. Sinais mecânicos, como o estiramento devido à grande quantidade de sangue dentro daquela câmara ventricular, e os sinais trópicos, que são representados por fatores de crescimento e hormônios adrenérgicos. Esses estímulos acionam as vias de transdução de sinais que levam à indução gênica e posterior síntese de proteínas intracelulares. Tudo isso resulta em aumento do tamanho da célula e melhor desempenho ao longo do tempo. Existe um limite para compensar essa sobrecarga. Quando esse limite é alcançado, passamos a ter alterações degenerativas, como fragmentação e perda de elementos contráteis das miofibrilas. Esse é o raciocínio básico para entendermos por que, com a evolução da doença, há o aparecimento da dilatação ventricular, levando à insuficiência cardíaca e, finalmente, à falência cardíaca, se o estresse, que no caso é o controle da hipertensão arterial sistêmica, não seja atenuado. Vamos agora falar sobre a hiperplasia, que ao contrário da hipertrofia, onde temos um aumento do tamanho das células, ela mostra aqui um aumento do número das células, ocorrendo então em populações celulares com maior capacidade de divisão celular. Normalmente, esse tipo de resposta ocorre juntamente com a hipertrofia e em resposta aos mesmos estímulos. Assim como a hiperplasia pode então ocorrer por estímulos fisiológicos ou patológicos, sendo que, em ambas as situações, a proliferação celular é estimulada por fatores de crescimento.
são exemplos de hiperplasia fisiológica. A hiperplasia hormonal, com aumento de glândula mamária na adolescência e na gestação, por exemplo, e as hiperplasias compensatórias, que ocorrem após a remoção ou perda de uma porção de um órgão, sendo o melhor exemplo disso o fígado. A maioria das formas de hiperplasia patológica é causada por estimulação excessiva hormonal ou fatores de crescimento. Exemplos disso seriam a hiperplasia endometrial, devido a um desbalanço hormonal da menopausa, que leva a um sangramento uterino anormal, e o aumento de fibroblastos e vasos sanguíneos na cicatrização das feridas, devido ao estímulo de fatores de crescimento. Ponto importante aqui: as hiperplasias são parte de um processo extremamente controlado. Se o estímulo que iniciou cessa, a hiperplasia tende a regredir. E é isso que diferencia a hiperplasia da neoplasia, onde há um descontrole e ocorre um crescimento celular desregulado das células. Na figura ao lado, vemos dois exemplos de hiperplasia. As duas fotos superiores são de medulas ósseas. A da figura A está normal para a idade adulta e já a figura B, à direita, tem celularidade aumentada, o que podemos perceber pela diminuição dos adipócitos. Abaixo, nas figuras C e D, temos fotos microscópicas de peles. À esquerda, uma pele normal e à direita, uma pele com hiperplasia da epiderme, também chamada de acantose, pois leva a um aumento da espessura da epiderme, neste caso, característico da doença psoríase. Agora chegamos na atrofia, processo que leva a uma diminuição do tamanho das células, pela perda de substância celular e consequente diminuição da função. Quando muitas células diminuem de tamanho, um órgão como um todo também pode ficar menor, tornando-se atrófico. Podem ser causas de atrofia: imobilizações, como o engessamento de membros após fraturas, perda de inervação, diminuição de fluxo sanguíneo, uma nutrição inadequada, perda de estímulos endócrinos e o próprio envelhecimento. Os mecanismos de atrofia ocorrem devido a uma combinação de síntese proteica diminuída, por redução da atividade metabólica, e degradação proteica aumentada das células, por deficiências de nutrientes ou por desuso. Aqui temos um exemplo clássico de atrofia em tecido cerebral. À esquerda temos o cérebro de um indivíduo normal e à direita o cérebro de um indivíduo idoso com doença cerebrovascular, ou seja, que tem isquemia cerebral. Reparem como os giros ficam mais finos e os sulcos mais profundos em comparação ao normal. Vamos passar agora para a metaplasia. A metaplasia é uma alteração reversível em que um tipo celular, seja ele epitelial ou mesenquimal, é substituído por um outro tipo celular. Isso ocorre em células sensíveis a determinado estresse, que são substituídas por outro tipo celular mais capaz de aguentar aquele ambiente alterado. O exemplo mais clássico disso é em epitélios respiratórios de pacientes fumantes, onde há substituição por epitélio escamoso estratificado, como vemos aqui. À esquerda da foto temos o epitélio respiratório normal, do tipo pseudoestratificado cilíndrico ciliado, e à direita o epitélio metaplásico do tipo escamoso pavimentar. Entretanto, caso as influências que induzem a transformação metaplásica persistam, pode haver a predisposição à transformação maligna. A metaplasia pode ocorrer também em células mesenquimais, mas nessas situações há uma alteração patológica que a precede, por exemplo, quando há formação de osso em tecidos de partes moles. Então, recapitulando, as respostas celulares adaptativas são a hipertrofia, que significa um aumento do tamanho das células em órgãos incapazes de divisão celular e devido ao estresse mecânico ou outros estímulos. A hiperplasia, denotando um aumento no número de células em resposta a hormônios ou fatores de crescimento em células que possuem capacidade de divisão celular. A atrofia, significando uma diminuição do tamanho das células e consequente do órgão, devido a uma diminuição de nutrientes ou por desuso, e por fim a metaplasia, que leva a uma alteração no fenótipo das células diferenciadas, sempre em resposta a alguma irritação crônica, substituindo as células por outras capazes de suportar o estresse. Lembrando que essa pode aumentar o risco de transformação maligna. Fico por aqui hoje, espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!